Olá pessoal, eu sou o Messias, professor de raciocínio lógico aqui, do grande curso aqui do Norte, curso exemplo, tá? A gente tá aqui, pessoal, com o objetivo de dar algumas dicas para vocês na parte do raciocínio lógico, já que, embora sejam 5 questões, muita gente diz assim, são só 5, eu vou deixar de lado. A Exatos trabalhou um critério bem interessante, ela te obriga a acertar pelo menos 2 questões. Então, pessoal, mais do que importante aqui na questão da disciplina é você garantir pelo menos essas 2 questões e daí garimpar as outras 3 depois até conseguir o maior número possível de questões e conseguir a sua aprovação. Tá legal? Então, pessoal, vamos trabalhar aqui algumas questões direcionadas, de acordo com o conteúdo programático que foi proposto e quem sabe aí a gente cerca bem direitinho aí o conteúdo e você consegue aí o mínimo e logicamente depois buscar o restante das questões, as 5 questões que a Exatos está propondo aí para vocês nessa prova de domingo no Banco Pará, beleza? Então vamos aqui, probleminha de raciocínio matemático, bem interessante, bem comum, tá? Trabalha a parte aritmética, então a gente vai lendo aqui o enunciado e vai observando, vai mostrando aqui as dicas como resolver o probleminha, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá, o enunciado diz assim, a questão lá da OSCP: em um escritório foi realizada uma pesquisa para saber que tipo de bebida seus funcionários bebiam pela manhã. Participaram da pesquisa 70 funcionários e com o resultado foi construído o seguinte quadro. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro. Nós temos aqui uma tabela, que é uma tabela de dupla entrada, muito comum para a questão de conjuntos também. Então veja, além de ser uma questão de conjunto, ela vai trabalhar um pouco da questão do raciocínio aritmético, tá? Matemáticazinha básica. Então lá, nós temos aqui na coluna os homens e mulheres, então sexo, e aqui nessa linha o tipo de bebida, tá? Ou a pessoa lá, o funcionário bebe café, chá ou leite. E aqui a totalização, correto? Prontinho, pessoal. Bem aqui, completando corretamente o quadro, assinale a alternativa correta. E aí que está o detalhe. Às vezes o camarada quer fazer só um caminho aqui, tem que ter cuidado. Dá uma olhada aqui, 12 mulheres bebem café. Exatamente 7 homens bebem chá. O total de homens é 45. 32 pessoas bebem café, 23 pessoas bebem leite. Pessoal, está muito diversificada a análise que a gente tem que fazer. Então, para ser mais prudente, é melhor você identificar todas as informações possíveis e a partir daí você analisar essas alternativas, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. De acordo com o probleminha, vamos trabalhar a ideia assim, Nós temos ao todo 70 funcionários. Vamos começar por aqui, O total de funcionários é 70. Vejam que mulheres têm um total de 28, correto? Ora, só tem homem e mulher lá, correto? 2 sexos lá, portanto. Então, se 28 são mulheres, quantos são os homens? Opa, 70 menos 28, correto? Então, isso aqui vai dar 42, tá? Então, 42 mais 28 vai dar 70 funcionários, correto? Então lá a gente já pode concluir que tem 42 homens. Perfeito até aí? Muito bem, pessoal. A partir daí, como sabemos que o total de homens é igual a 42, dê uma olhada bem aqui, 25 homens tomam café, 5 homens tomam leite e os demais tomam chá. Conclusão. Se eu pegar os 25 aqui de café, com os 5 aqui que tomam leite, então já temos 30 homens que tomam determinada bebida. Como o total tem que ser 42, então aqui ainda faltam 12 homens, correto até aí? Então já tem aqui 12 homens que tomam chá, perfeito? Muito bem, então, pessoal. Um outro ponto agora que é importante é a questão aqui, Dá uma olhada aqui embaixo, o total, 15... corresponde àquelas pessoas que tomam o quê? Leite. Vejam, 5 dos 15 são homens. Lógico que os demais serão as mulheres. Portanto, se o total é 15 e 5 são homens, obrigatoriamente 10 são mulheres. Perfeito? Continuando, portanto, pessoal, tá? Vamos dar uma observada no seguinte. Mulheres são 28. E aí eu tenho 11 mais 10 mulheres, tem 21 mulheres. Como o total é quanto? 28. Para 28, então ainda faltam 7 mulheres. Pronto, então assim, em relação a homem,
ou mulher que bebe uma determinada bebida especificamente, então nós temos aqui já tudo definido. Agora vamos fechar assim, ó. Quantos bebem café ao todo? Ó, 25 mais 7 que dá 32. Quantos bebem chá ao todo? 12 mais 11 que dá 23. Pronto, ó. Não tem mais nenhuma lacuna aqui que a gente precise preencher. Todos os dados aqui já foram identificados, correto? Então, pessoal, assim, a gente vai agora lá na alternativa avaliar qual delas é a possível, né? Vamos ver qual é correto. Vamos lá. Letra A, 12 mulheres bebem café. Vamos lá, cruza aqui, ó. Mulheres com café. Então, são 7 mulheres. Não é a letra A. Exatamente 7 homens bebem chá. Então, bem aqui, ó. Homens com chá. São 12 e não exatamente 7. Letra C, o total de homens é 45. Ó, total de homens é igual a 42. Então, não é a letra C. 32 pessoas bebem café. Achamos a alternativa correta. Dê uma olhada aqui, ó. Café, 25 homens, 7 mulheres, num total de 32 pessoas, 32 funcionários que bebem café. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra D. E aí vale alertar, né? Se você já achou a letra D, tá? Não vai atrás da letra E, porque de repente isso ainda vai te atrapalhar, tá? Por quê? Porque o edital já diz que só tem uma correta. Toda questão da tua prova só vai ter uma alternativa correta. Não esquece disso. Achou a correta? Para de perder tempo, tá? Fez a tua análise direitinho, achou a correta, tá tudo certinho, a tua análise com a tua alternativa, não precisa ler mais nenhuma, vai para a próxima questão, que a tua prova tem um tempo. Então, pessoal, o mais objetivo possível lá na hora de resolver a questão. Perfeito. Bom, pessoal, vamos fazer um outro probleminha agora. Veja bem, aqui, pessoal, um problema de porcentagem, também está envolvida a tua parte de raciocínio matemático, tá? Então vamos lá, é uma questão bem tranquila, porém se a gente tiver assim com muita pressa, acaba caindo na pegadinha. Isso é muito comum nas questõezinhas de porcentagem. Então, vamos dar uma lida aqui no texto. Diz assim, ó. Uma loja recebeu uma encomenda de 480 calças para completar seu estoque. Mas, né, olha aí, dessa quantidade, 20% vieram com defeito. Sendo assim, quantas calças não vieram com defeito? Vou marcar esse negócio aqui. As que eu quero são as que não estão com defeito. Pessoal, infelizmente a gente não pode levar uma caneta vermelha para estar marcando lá, né? Mas se pudesse. Mas é importante, pessoal, mesmo assim, você marcar, quando houver isso direto na questão, aquilo que o problema está exigindo da gente, porque isso acaba direcionando mais e, principalmente, evita que você leia a questão 2, 3, 4, 5 vezes e perca bastante tempo. Então, olha só. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem que o total de calças é igual a quanto? 480, tá? Mas diz o problema que 20% delas vieram com defeito. Deixa eu criar aqui uma situação. Olha só. Quantas tem defeito? Vamos chamar de D. São 20% de, tá? 480. Veja bem. Então, essa preposiçãozinha, né? 20% de 480. O dobro de um número. Toda vez que você tiver essa preposiçãozinha entre dois valores, você vai usar essa multiplicação, perfeito? Então, dá uma olhada aqui, ó. Quando eu continuo meu cálculo, 20% de 480, vamos fazer o princípio todinho, ó. 20 por 100 vezes 480, ó. Aí você faz a continha aqui, ó. Um zero do 20 cancela com zero do 100. Um zero do 480 cancela com um zerinho do 10 que sobrou lá. Ou seja, o denominador é 1, portanto desprezível. Aí você teria 2 vezes 48, que dá quanto? 96. E aí, aquela pressa, né, faz com que a gente não observe de novo o que o problema quer. Aí você vai para a alternativa. Olha quem aparece aqui, ó. 96. Cuidado. Ele não quer aquelas peças que tem o quê? Defeito. Ele quer aquelas que não estão com defeito. Ora, se 96 peças estão com defeito, eu vou ter que buscar o restante daquelas 480. Perfeito? Então esse é um caminho que você vai ter que fazer, porém,
a conclusão ficaria assim, ó. As que não estão com defeito, vamos lá, não defeito, vamos botar a barrinha em cima para indicar que não está com defeito, são as 480 menos aquelas 96, correto até aí? Pronto, ó, faz a continha aí, quanto é que dá, rapaz, esse negócio aí de 480 menos 96, né? Então, bem aqui, pessoal, você deve ter aqui um total de 384 peças. Perfeito? Olha aí, tá perto, né, da letra A. Olha aí, a letra A 96 lá, na letra E que vai estar o 384, beleza? Então, aqui é a letra D de dado. Bom, só para não ficar naquela história de dizer, poxa, o professor fez diferente e tal, deixa eu te contar um negócio. Bora pegar aqui esse cantinho, ó. Pessoal, se eu tenho 20% de peças o quê? Com defeito, as peças que não estão com defeito são os demais, portanto 80%, correto? Então o que você quer na verdade é 80% daqueles 480, ó. Tudo bem? Vamos fazer a continha aqui então. Reparem que por esse caminho vai sair mais direto, tá? O resultado já é o que vai valer. Então lá, 80 por 100 vezes 480. Mais uma vez, ó, cancela o zero do 480 com o zero do 100. Um zero do 80 com o zero do 10. E aí você vai ter, vamos fazer a continha agora, ó. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 4, 32. Foram 6. Então, com aqueles 6, você vai ter 384. Perfeito? Então, esse é um caminho já mais direto. Outro caminho que você pode ter lá na prova é assim. Você pode calcular 10%. Já que o valor aqui é redondinho, você pode calcular 10% no valor. Por exemplo, como eu tenho 480, 10% do 480 é só dividir por 10. Né? Então, daria o quê? 48. Como eu não quero 10%, eu quero 80%, então eu tomaria o meu 48, olha aqui, ó, e multiplicaria por 8, correto? Porque aí seriam 8 vezes 10%, ou seja, 48 vezes 8, novamente daria 384. Então, confirmando para vocês aqui, ó, letra E, cuidado com a pegadinha, não se esqueçam sempre de voltar no enunciado para saber o que ele realmente quer como resposta, tá? Muita atenção, pessoal, muita atenção, porque é aí que a gente vai decidir o acerto na questão, beleza? Vamos para o próxima questão agora. Muda aqui um pouquinho essa questão, pessoal, embora ela não seja da exatos, é uma questão da OSCP, dentro da parte do raciocínio lógico formal, né, do verdadeiro, do falso, dos diagramas lógicos, das proposições categóricas, esse tipo de questão aqui é o que tem caído mais, né? A gente sabe que o universo de questões da exatos não é tão grande assim como de outras bancas. Porém, dentro desse universo, isso aqui é um caminho muito cobrado lá por eles, que são as partes dos quantificadores. Então, dá uma olhadinha aqui antes de ler todo o texto. Ó, bem aqui eu tenho um todas, ó, que é relativo ao quê? Ao quantificador todo. Então, nós temos os seguintes quantificadores, né? Todo, algum e nenhum, tá? Então, a gente vai aproveitar aqui para dar uma dica aqui para vocês com relação ao que o problema está propondo. Aí a gente aproveita e dá uma ampliada um pouquinho. Dá uma olhada agora, ó. A negação de todas as tortas são doces é qual? Bom, bora ver o que aparece aqui, ó. Nenhuma torta é doce. Existe torta que não é doce. Existe apenas uma torta doce. Existe apenas uma torta que não é doce. Todas as tortas são salgadas. Essa daqui é interessante, ó. Ah, rapaz, se não é doce tem que ser salgado. Isso aqui é absurdo, né? Correto? Tá? Então, pessoal, não tem que mexer no outro atributo aqui. Deixa ele quietinho aí, tá? Agora, um outro detalhe que é importante é assim. Imagine aqui, ó, o conjunto de todas as tortas doces. Todas as tortas doces, tu imaginar aqui na tua vida. Todas estão aqui, ó. Tá? Imagina isso, todas. Só que o problema está pedindo para quê? Para negar, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro a gente vai no lugar certo, depois eu vou te mostrar a pegadinha, tá? Olha só, pessoal, todas as tortas são doces. Se eu pegar uma torta dessa e colocar aqui fora do conjunto de todas as tortas doces, a pergunta fica assim, todas as tortas são doces ainda? Claro que não, né? Já tem uma aqui, perfeito? Então, pessoal,
a negação de todas as tortas são doces é você dizer que tem pelo menos uma torta que não é doce, tá? Aí veja bem, eu posso pegar uma outra torta e colocar aqui, eu posso pegar mais uma torta e colocar aqui, ou seja, o que acontece é que eu tenho aqui, desse universo de tortas que são doces, se eu pegar uma ou mais tortas doces, eu deixo, já que é para negar, eu deixo de ter todas as tortas doces. E aí o que seria o correto? Essas aqui classificariam assim, ó. Existe torta que não é doce. Ou seja, ele só dá a ideia para a gente de que existe. Ele não está te dizendo quantas são, perfeito? Então tem que ter cuidado aqui, ó. Quando você nega o todo, a negação desse todos são seria o existe o que não, ou seja, é o algum que não é, perfeito? Então tá, já a gente vai voltar aqui na correta, deixa eu te mostrar aqui duas pegadinhas, né, que induz a gente, né? Aquela história do que, eu achava que era. Não tem que achar, pessoal, tem que ter certeza. Olha só aqui. Pessoal, primeira coisa que se pensa quando se estuda essa parte é assim: qual a negação de todas as tortas são doces? O cara diz, todas são, se é para negar, então... nenhuma é. Olha só o que está aparecendo aqui logo na letra A, ó, só te esperando, né? Toma cuidado, pessoal. Nunca a negação de todo é nenhum. Grava esse negócio aí, bota aí na tua cabeça, tá? Negação de todo não é nenhum. Negação de todo não é nenhum. Faz a volta. Negação de nenhum não é todo. Ou seja, se a negação de todo não é nenhum, com certeza a negação de nenhum, tá? Não vai ser o todo. Então um não bica com o outro. Não dá para um negar o outro, tá ok? Aí vem uma outra pegadinha, veja. O cara diz bem aqui assim, ó, existe apenas uma torta doce. Espera aí. Se eu digo que existe apenas uma torta doce, eu não estou negando que todas as tortas são doces. Vai que, né? Vai que, de repente, só tem uma torta doce. Eu continuaria tendo o quê? Todas as tortas doces. Eu não teria aí uma negação. E essa aqui é outra. Essa aqui é bem interessante, ó. Existe apenas uma torta que não é doce. Vejam que no início aqui, ó, vamos começar aqui de novo. No início, eu botei uma torta. Então, eu poderia imaginar que tinha só essa torta que não era doce. Mas veja, ela sozinha não generaliza a negação. Porque se eu colocar mais uma torta aqui, ó, eu passo a ter duas tortas e não o quê? Apenas uma torta doce. E ainda assim eu estou descaracterizando a proposta de que todas as tortas são o quê? Doce. Então cuidado. A letra D aqui é uma outra pegadinha. Então o que eu quero que vocês percebam? Que daquilo que é criado nessa história do quantificador, existem muitas possibilidades. E a gente não pode estar lá na hora da prova para dizer eu acho. Eu tenho que estar lá para dizer é essa. Eu tenho certeza que é essa. Então atenção, pessoal. Vamos aqui, ó. Toda negação de todo, tá? A negação do todo sempre é algum, tá? Então lembrando aqui que o algum, pessoal, ele também é caracterizado pelo existe, tá? Então o elaborador ele optou aí em colocar o existe, tá? Então a regra geral é essa aqui, ó. Negação de todo é algum. Negação do algum é todo, tá? Então seria assim, se eu digo, negue que todas as tortas são doces, então existe torta que não é doce, porque deixa de ser todas. Vou imaginar que fosse assim, a negação de nenhuma torta é doce. Teria torta doce? Não. O que você faria? O contrário, você faria uma torta pelo menos ser doce. Então, a negação do todo, tá? A negação do todo e a negação do nenhum, com certeza, pessoal, tá? É sempre o quê? O algum. Aí você tem que observar bem essa questão aqui do elo, né? Entre os atributos. Se todos são, nega. Alguns não são. Se nenhum é, então é porque algum é. Então sempre observar essa característica aí, tá ok? Então volta, revisa isso aqui, porque eu tenho quase certeza que vem um probleminha desse, já observando a característica das outras provas que a Exatos propôs, tá? Então assim, não posso dizer que é 100%, porém, como é uma característica da prova da Exatos,
provavelmente a tua prova vem com esse brinde aqui, tá? Então é só chegar lá e garantir o ponto, tudo bem? Nada de eu acho, tem que ter certeza. E para ter certeza, tem que dominar essa parte aqui. Dá uma olhadinha nisso, daqui a pouco dá uma revisada, beleza? Então vamos lá, vamos para outra. Pessoal, bem aqui está dizendo, ó, aqui outro probleminha de raciocínio lógico formal, tá? Trabalhar a ideia de equivalência ou negação de equivalência. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sabendo que a proposição João está feliz e João passou no concurso é o quê? Falsa. É correto afirmar o quê? Bom, então vamos fazer o seguinte. Aqui tem um raciocínio muito simples. Eu tenho uma conjunção, tá ok? Vamos botar aqui assim, ó. Vamos pegar o F do feliz e o C do passou no concurso. Veja, João está feliz e João passou no concurso. João está feliz e João passou no concurso. O que acontece? O problema está determinando que esta afirmação aqui, ela é o quê? Ela é falsa, perfeito? Veja bem, se a gente recordar um pouco da questão do operador lógico conjunção, né? Está aqui a conjunção, para quem não lembra lá, opa, esse E que caracteriza a conjunção. Então, o que você tem? Toda conjunção, ela só é verdadeira quando os dois são o quê? Verdadeiros. Nesse caso, os dois, né? Quando todas, generalizando, né? Todas são verdadeiras. E o problema está dizendo que essa afirmação aqui é o quê? Ela é falsa. O que tem que acontecer, então, para que essa afirmação aqui seja falsa? Tá? Então, é muito simples, pessoal. Se só é verdade quando todas as duas são verdadeiras, basta uma delas ser falsa que o resultado será o quê? Falso, ou seja, eu iria satisfazer a proposta da questão. Qual é a conclusão disso? Que ou o F eu vou negar, ou o C eu vou negar, tá? Só que assim, eu não vou dizer que é falso que o João está feliz e que é falso que ele passou no concurso. Eu estou sendo muito pontual. No raciocínio lógico, a gente precisa sempre generalizar, tá? Então, eu posso dizer assim, que o João não está feliz, o João não passou no concurso. Se eu colocar aqui, ó, uma disjunção inclusiva, tá? Ela permite caracterizar perfeitamente a proposta da questão. Ou seja, eu posso dizer assim, o João não está feliz ou o João não passou no concurso. Por quê? Porque ele estava feliz e tinha passado no concurso. Teria acontecido as duas coisas. Ora, e como é que eu faço para quebrar isso? Ora, basta não acontecer um deles. Deixa de acontecer os dois. Ou seja, ou ele não está feliz, ou ele não passou no concurso, né? Então, um ou outro satisfaz a condição. Ou seja, esta frase aqui, vamos dar uma olhadinha na alternativa, vamos ver se ela aparece lá para a gente. Ó. Vamos ver se aparece assim, João não está feliz ou João não passou no concurso. Vamos ver aqui, logo na letra A, já acaba aqui na letra A. João não está feliz ou João não passou no concurso. Então aí, pessoal, é uma maneira de você caracterizar essa equivalência, no caso, né? Porque aí acaba sendo uma relação de equivalência. Deixa eu mostrar aqui para vocês de outra maneira. Olha só. Essa relação que você tem aí, nada mais é, pessoal, que a lei de Morgan, tá? Nada mais é que lei de Morgan. Vamos botar aqui. Tá? Lei de Morgan. Ou seja, a lei de Morgan que a gente tem ali proposta seria assim, se eu tenho F e C, tá? F e C. Essa afirmação, quando dada, a ideia é que ela proceda. Só que o problema pediu para ela ser falsa. Então, vamos admitir assim. Ah, então ele está pedindo para que eu negue a proposição. Perfeito? Então, pela lei de Morgan, quando você nega o E, você transforma esse E em OU, correto? E cada proposição que você tem, você vai negar, tá? Então, aqui eu tenho mais uma vez a resposta da questão, agora por outro caminho, usando o princípio lá da lei de Morgan, né? Então, vejam que é idêntica, né? Portanto, a maneira como a gente resolveu, tanto antes quanto depois. Então, são formas que você tem aí para chegar no resultado. Então, confirmando aqui, a letra A é a solução do nosso probleminha número 4. Perfeito? Então, se der tempo aí, dá uma revisada, refaz isso, dá uma olhada na lei de Morgan, dá uma olhada aqui no princípio dos operadores lógicos, isso aqui é importantíssimo.
Perfeito? Pronto, tá aqui então a próxima questão, que é uma questão que trabalha também, né, o que a gente acabou de ver, que é a parte dos operadores lógicos, tá? Então, pessoal, muita atenção. Vamos reforçar aqui, saber as operações é importantíssimo, mas saber de uma forma objetiva. Não com esse negócio de fazer V com V da V, V com F da isso, V com, sei lá, aquele negócio aqui todo decoreba, parece tabuada, rapaz, né? Então bora pra cá. É o seguinte, dentre as alternativas, a única correta, lembra que o edital te garante isso, só pode ter uma correta, tá? Então olha só. O valor lógico da conjunção, entre duas proposições é verdade. Se os valores lógicos das duas proposições forem falsos, opa, não procede não, pessoal. Como é que é a regra geral? Sem esse negócio de V com V, V com F, tá? Regra geral qual é? Conjunção, para ser verdadeira, só quando todas as proposições são verdadeiras. E o problema está propondo aqui que ela vai ser verdade quando elas forem o quê? Falsas? Não, não procede. Portanto, letra A está errada. Tudo bem? Agora a letra B, ó. Olha a bicondicional. O bicondicional, olha aí, o valor do bicondicional entre duas proposições é verdade se os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Opa! Vamos dar uma analisada aqui, pessoal. Regra geral do bicondicional. Bicondicional ele funciona assim. Se eu sou verdadeiro, meu companheiro é verdadeiro. Se eu sou falso, meu companheiro é falso. É só assim que dá certo, pessoal. Resumindo a história, bicondicional só é verdade quando os valores lógicos são iguais, tanto da primeira quanto da segunda parte. Ou seja, se o primeiro é verdadeiro, o segundo tem que ser verdadeiro. Se o primeiro é falso, o segundo tem que ser falso. Então você generaliza assim. Se eu tiver o mesmo valor lógico antes e depois, obrigatoriamente o resultado lógico vai ser verdadeiro. Bora dar uma conferida de novo. Olha lá, ele está dizendo então aqui que bicondicional entre as proposições vai ser verdade se os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Vejam, tá certo, né? Por quê? Porque se os dois são falsos, os dois têm o mesmo valor lógico, então a proposição vai ser o quê? Verdadeira, tá? Então atentar aqui que ele não está colocando a regra no seu sentido geral, ele está colocando uma hipótese em particular, que cabe dentro da regra geral. Por isso a letra B está correta. Tudo bem? Então na prova, letra B, pula lá para frente. Mas como a gente está revisando aqui, bora aproveitar para falar aqui da letra C e da letra D. Vamos dar uma olhada. O valor lógico da disjunção entre duas proposições é verdade se os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Isso aqui, pessoal, não vai dar certo nunca. Sabe por quê? Porque a disjunção, pessoal, para ser verdadeira, não pode ter todas o quê? Falsas. A regra é o contrário. Quando a disjunção tem as duas proposições falsas, o resultado vai ser falso e não verdade como ele está propondo. Aliás, é a única maneira que uma disjunção pode ser o quê? Falsa, tá? Somente quando todas as proposições são falsas. Tá correto? Beleza. Prontinho. Então vamos aqui para a letra D. O valor lógico da condicional entre duas proposições é falso se os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Pessoal, esse daqui não dá não. Tá? Esse aqui é bem famoso até. Tá? O condicional, pessoal, vamos pegar aqui, ó. O condicional, ele sempre é assim, ó. Verdadeiro com falso é igual a falso. Ou seja, se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, vai dar o quê? Falso, correto? Então aquela regrinha clássica lá da Vera Fischer, ó. Se você na condicional tiver a Vera Fischer, vai dar o quê? Falso, tá correto? Então se é Vera Fischer, dá falso. Qualquer outra combinação lógica vai dar verdadeiro. Cuidado só, tá, pessoal? Bem aqui, ó. Às vezes o pessoal não analisa a ordem. Falso com verdadeiro, pessoal, vai dar verdadeiro. Então, cuidado. No condicional, só é falso quando for nesta ordem, primeira vez, segunda falso, tá? Então, assim, Vera Fischer é falso. Fernanda Vasconcelos, pessoal, não é falso, é verdadeiro, tá correto? Cuidado. Então, olha a ordem lá. Única que pode ser falso um condicional, falso quando? Primeira verdadeira, segunda falsa, tá? Vera Fischer. Beleza? Agora volta aqui rapidinho. Na questão 5, só para o objetivo da questão,
A letra B é correta porque a bicondicional ela tem o seu valor verdadeiro quando elas têm todas as proposições o quê? Falsas. E lógico também quando todas são verdadeiras, quando tem o mesmo valor lógico, tá? Então a condição aqui para dar o resultado correto nas alternativas foi aquela colocada na letra B de bola. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza, tá? Pessoal, seguinte, vamos aproveitar aqui, dar um lembrete aqui para quem está assistindo aí a revisão, tá? A gente vai ter, pessoal, uma revisão final para a prova, né, do Banco Pará, no curso exemplo, nas 2 unidades, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter a revisão final do exemplo, portanto, tá? No dia 17, no sábado, portanto, véspera da prova, correto? E aqui, ó, dá uma ligadinha para lá, se tu quiseres participar, dá uma ligadinha, verifica se ainda tem vaga disponível, correto? Então dá uma ligadinha para lá, ó, 3235 1629, o pessoal vai te atender lá, justamente para te informar como é que vai ser tudinho, tá? O horário nosso, pessoal, a partir das 14 horas. Então, lá na Cidade Nova, tá? Lá o endereço, Cidade Nova, W8B, no número 132. É bem em frente ao posto Ipiranga, lá na Avenida Três Corações, tá correto? Então, lá na Cidade Nova, pessoal, a revisão começa a partir das 14 horas, vai lá até mais ou menos 8 da noite. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, também vai ter aqui na unidade de Belém, tá? Na unidade de Belém, nós vamos ter a revisão de véspera, no sábado, portanto, o número lá, ó, pessoal, 3246-6916, dá uma ligada lá, também confirma que a procura tá muito grande, tá, pessoal? Dá uma ligada e confirma se tu ainda vai conseguir fazer a tua inscrição, mas eu ouvi dizer que ainda tem, então procura lá, com certeza vai ser uma revisão muito legal. Com certeza a gente vai colher ali muitas questões que vão cair lá no domingo, beleza? Só que lá na unidade da João Paulo II, né, no exemplo de Belém, você vai ter o início da revisão a partir das 8 da manhã, tá? Então, volta aqui rapidinho, ó, só revisando. Lá na Cidade Nova, exemplo Cidade Nova, a partir das 14, perfeito? E no exemplo de Belém, a partir das 8 da manhã. Garante lá a tua inscrição, perfeito? Liga para lá, vê o que precisa fazer para fazer a inscrição e participa, gente. Não deixa essa vaga escapar, tá? Não deixa a vaga escapar. Ah, professor, mas só tem um pouquinho a vaga e tal. Gente, o último concurso aí tá chamando gente demais, tá? Ou seja, tem o cadastro de reserva, mas tá chamando toda hora o pessoal do cadastro de reserva, beleza? Pessoal, não hesite, garanta a sua vaga, vá lá na revisão final, perfeito? Lá em Belém, vai na revisão lá em Ananindeua, tá? E acrescente um pouco mais de informação, justamente para garantir o pontinho lá na prova, o suficiente para você ser aprovado, beleza? Tudo bem? Ok. Agora vamos fazer, pessoal, aqui a 6ª questão, olha. Vamos dar uma olhadinha aqui, probleminha agora de sequência, muito interessante. Envolve um pouquinho de cálculo matemático, mas é bem interessante. Dá uma olhada lá. De acordo com a sequência infinita, M-A-T-E-M-A, visto que eu já fui um pouco tendencioso, né? Dá uma olhada aqui, ó. M-A-T-M-A, lógico que depois vem o quê? M-A-T-M-A, correto? Tá? M-A-T-M-A. Então lá, a letra representada pelo 145º ou 145ª posição da sequência é qual? Bom, pessoal, vou dar um raciocínio aqui que cai muito em prova, tá? O que que acontece? Toda vez que ele coloca uma sequência de elementos, vou generalizar, porque ele pode botar número mesmo, pessoal, tá? E esse número não tem nenhuma característica de cálculo, tá? Quando é que eu percebo isso? Quando ele pede a posição, por exemplo, tá? É um dos casos. Então, lá, observem que eu tenho M, A, T, E, M, A. O tempo todo é esse conjunto aqui de letras. M, A, T, E, M, A. M, A, T, E, M, A. Tá? Cuidado, ó. Quando ele termina com M, A, ele começa com M, A de novo, tá? Não vai puxar direto para o T, E. O que que acontece? Toda vez eu estou contando um ciclo de 6 letras. É isso que você tem que observar, tá? Então, quando você perceber uma sequência que é periódica, verifique esse período, quantos elementos tem naquele período. Isso é importantíssimo.
Por quê? Porque na hora que você quiser fazer a identificação do elemento, de determinado elemento dentro da sequência, é muito simples, ó. Você vai ter 145, vamos fazer a continha aqui, ó, 145 letras, né, símbolos. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 145 elementos de 6 em 6, correto? A cada 6 eu fecho um ciclo. O próximo elemento começa um novo ciclo, naturalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu total, 145, e vou dividir. Vamos lá. 145 por 6 vai dar 2, né? 2 vezes 6, 12. Restando ainda 2. Aí você vai baixar aqui o 5, ó. Beleza? 25 por 6. Quanto deu? Deu 4. E 4 vezes 6, 24. E aqui eu tenho ainda o restante de 1. Tudo bem? Então, bora fazer a interpretação disso aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo 145 elementos em grupos de 6 letras, nesta ordem. O que eu faço, então? Eu fiz grupos de 6 letras, vejam, 24 vezes, 24 grupos de 6 letras, tá? Então, depois que eu terminei lá os 24 grupos de 6 letras, correto? O que aconteceu nesse período? Eu tive ainda a sobra de uma letra. Veja, então eu fiz 24 grupos de 6 letras. Então, fechei 24 grupos. Ou seja, esses 24 grupos, vamos lá, ele vem de lá, deixa eu apagar aqui, portanto, tá? Ele vem de lá, aí tem lá, por exemplo, E, M e A. Aí bem aqui, fecharia o último grupo, tá? O 24º grupo, tá ok? Aí o seguinte, pessoal, como terminaria bem aqui, ó, no A, só que eu teria ainda uma sobra de quê? De uma letra. Logo, eu começaria uma nova sequência, sendo que essa sequência seria pela letra M. Ou seja, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, 24 vezes, pessoal, dá 144 elementos. Como eu quero o da posição 145, então eu começaria um novo grupo e aí eu começaria pela letra M. Perfeito até aí, pessoal? Logo, o elemento, a letra que está na 145ª posição é exatamente a letra M. Portanto, aqui a letra C. Um exemplo. Messias, eu quero da 146ª posição. Veja, seria um 6 aqui, 26 por 6 daria 4 ainda, a volta é 24, mas como seria 26, sobraria 2. Ou seja, 2 elementos além, então seria o M e depois seria o A, ou seja, o da posição 146 já seria a letra A. E assim vai, viu, pessoal? Então, esse é um padrão bem comum e bem interessante. Então, a dica aqui para você resolver isso rapidinho. Perfeito? Prontinho. Está aí a questão número 6. Prontinho. Olha aqui. Vamos para essa questão. Essa questão ela é muito legal. A questão padrão, verdades ou mentiras. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai ler, naturalmente, o enunciado, vai montar aqui um esqueminha de... Às vezes você tem que tentar, mas em geral, no máximo, você faz 2 tentativas. Não tem muito para onde correr, tá bom? Vamos para cá. Há um diamante dentro de uma das 3 caixas fechadas e de cores diferentes. Tá aqui as cores, né? Azul, branca e cinza. Então, as 3 caixas. A etiqueta da caixa azul diz... Vamos marcar isso aqui, ó. O diamante não está aqui. Isso é o que está na caixa azul, ok? A da caixa branca diz o diamante não está na caixa cinza. Então, deixa eu marcar isso aqui, ó. O diamante não está na caixa cinza. E a da caixa cinza diz o diamante está aqui. Perfeito? Então, essa é a afirmação de cada caixa, ou seja, tem uma etiqueta lá dando uma informação para a gente. Agora vem um detalhe, ó. Se apenas uma das etiquetas diz a verdade,
Então, a caixa em que está o diamante e a caixa com a etiqueta que diz a verdade são, respectivamente, quais? Então, veja, eu quero aquela caixa que tem o diamante, correto? A caixa que tem o diamante e eu quero a caixa que diz o quê? A verdade. Eu quero nessa ordem. Isso aqui é importante, até bom observar a alternativa. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho cinza e azul na letra B, azul e cinza na letra D. Ó. Azul e branca na C, branca e azul na letra E. Ou seja, é importante você saber a ordem, senão pode marcar na alternativa errada. Então, pessoal, vamos para cá. Vamos admitir assim, ó, bem aqui eu vou ter a caixa azul, ok? Depois eu vou ter a caixa cinza. E depois eu vou ter... Bom, só seguindo a ordem, só para a gente não matar aqui o roteiro, eu teria, portanto, a caixa branca, mas isso não importa, viu, pessoal? Pode anotar na ordem que quiser, tá? E, por último, a caixa cinza, tá? A caixa cinza. Muito bem. Então, pessoal, vamos para cá. Nós temos aqui assim, ó. A frase da caixa azul diz que o diamante não está aqui. Não tem, né? Nessa caixa aqui não tem diamante. A da caixa branca diz que o diamante não está na caixa cinza. E a da caixa cinza, tá? Diz o quê? Que o diamante está aqui. Então, veja bem. A gente pode começar por uma análise muito simples. Veja, a caixa cinza diz que o diamante está aqui. Então, o que pode acontecer? Vamos fazer um caminho aqui, só para a gente entender, até para aproveitar e estender mais. Ó. Se eu disser que é verdade o que a caixa cinza diz, tá? É porque as outras são o quê? Falsas. Já que apenas uma das etiquetas diz o quê? A verdade. Então, bora fazer essa análise aqui, tá bom? Olha só. Se a caixa cinza diz a verdade, é porque o diamante, olha, ela diz que o diamante está aqui, então o diamante está bem aqui, perfeito? Logo, ela não está na caixa branca e ela não está na caixa azul, seria isso. Mas veja bem, olha o que diz a caixa azul. A caixa azul afirma, o diamante não está aqui, porém, por condição da questão, que apenas uma é verdadeira e a gente atribuiu a caixa cinza, ora, então é falso o que a caixa azul diz. Ó, o diamante não está na o diamante não está aqui. Ora, se é falso que o diamante não está aqui, é negação imediatamente. Significa o quê? Se é falso que não está aqui o diamante, é porque o diamante está aqui. Opa, uma contradição. Se é só um diamante e nesse momento o diamante está na caixa cinza e eu descubro que a frase da caixa azul é falsa, portanto, o diamante também estaria na caixa azul. Ou seja, esse procedimento aqui não nos faz chegar na alternativa correta. Mas olha só, se eu parasse por aqui e dissesse, não, a caixa cinza está dizendo a verdade, então, além de dizer a verdade, o diamante estaria lá e eu cairia logo aqui na letra A. Olha essa pegadinha aí esperando a gente, né? Então, pessoal, volta porque não tem nada a ver admitir que a caixa cinza é o quê? Verdadeira, tá? Então, sempre antes de começar, procurar algum ponto de partida interessante para você começar a fazer sua análise. Agora é lógico, tá? A gente descobriu que a caixa cinza sendo verdadeira não procede. Então, se não é verdadeira, é porque ela é o quê? Ela é falsa. Perfeito até aí? Ela é falsa. Ou seja, para começar, se a caixa cinza diz, o diamante está aqui, então pronto, o diamante está aqui é falso, então com certeza não está aqui. Dessa forma, um desses dois está falando o quê? A verdade. Para não haver contradição, vejam que a caixa branca diz. O diamante não está na caixa cinza. Está na caixa cinza? Já descobrimos que não. Então, a frase da caixa branca, ela é verdadeira, partindo de que já que ela não está na caixa cinza. Tudo bem até aí?
Ora, porém, pessoal, dá uma analisada no seguinte. Dizer, a caixa branca dizer que não está na caixa cinza, não quer dizer que tem que estar na caixa branca. Porém, olha lá, se eu tenho a verdade, a afirmação da caixa azul ela é o quê? Falsa. Tudo bem? Então, recapitulando aqui rapidinho. Ainda há pouco, dizer que a caixa cinza era verdadeira não procedia. Então, a gente trocou para falso. Tá? E por ser falso, e ela dizendo que o diamante está lá, então a conclusão é que o diamante não está. Perfeito? Quando a caixa branca diz o diamante não está na caixa cinza, ela concorda com o que a caixa cinza diz. Portanto, o que ela diz é verdadeiro. Tá? E se aqui eu tenho a verdade, e o problema diz que apenas uma é verdadeira, a afirmação da caixa azul é falsa. Ora, e o que a caixa azul diz? Que o diamante não está aqui. Ou seja, se a caixa azul diz que o diamante não está lá, e ela está mentindo, é porque o diamante está na caixa azul. Perfeito? E como disse, a caixa branca ter a etiqueta dizendo que o diamante não está na caixa cinza, não quer dizer que tem que estar na caixa branca. Portanto, procede também, ó. Ou seja, aqui eu tenho a combinação adequada, tá, para a distribuição das frases e seus respectivos valores. Conclusão. Vamos lá. A conclusão que a gente tem, portanto, vamos ver agora aqui, ó, é que a caixa branca diz a verdade e que a caixa azul é que tem o quê? O diamante, tá? Então, seguindo a ordem, ó, a caixa em que está o diamante e a caixa com a etiqueta que diz a verdade são respectivamente quais? Então, vamos lá. Aqui tem o diamante azul e a que diz a verdade é a branca. Então, nessa ordem, que é importantíssimo a gente admitir isso, eu vou marcar aqui a letra C, portanto, tudo bem? Então, eu tenho, ó, caixa azul, na ordem, ó, é a caixa que está com o diamante, de fato. E a caixa branca é a caixa com a etiqueta que diz a verdade. De fato, é a que diz a verdade. Tudo bem? Tá? Então, é um probleminha um pouco mais analítico, tá? Por isso que, às vezes, o pessoal diz que não quer questão fácil na prova. Tem que ter, gente, tem que ter uma, duas lá, que é para sobrar tempo aqui para analisar com mais tranquilidade. Tá bom? Então, pronto, a questãozinha um pouquinho mais puxada, mas tem como ser resolvida lá na prova. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para um outro. E agora, a questão número 8, tá? Aproveitando aqui, pessoal, aí, dá uma olhadinha quem foi que elaborou a questão, ó. Foi a Exatos, essa que vai realizar a tua prova aí domingo, tá? Então vamos lá. Jorge possui 3 pares de tênis, um Adidas, um Nike e um Mizuno. Um dos pares de tênis é vermelho, o outro é amarelo e o outro é branco. Considere que ou Adidas é vermelho ou o Mizuno é vermelho. Na outra, ó, ou o Adidas é amarelo ou o Nike é branco. E por último, ou melhor, ainda tem duas aqui, ó. Ou o Mizuno é branco ou o Nike é branco. Agora sim, ó, ou o Nike é amarelo ou o Mizuno é amarelo, tá? Então são 4 propostas de disjunção, onde algumas são obrigatoriamente exclusiva, tá? E a gente vai ver agora o que ele está pedindo, tudo bem? Então diz assim, ó, portanto, os pares de tênis branco, vermelho e amarelo são, respectivamente, das marcas, ou seja, a gente vai ter que buscar isso aqui dentro das informações da questão. Tudo bem, então? Muito bem, pessoal. A gente aqui só tem 2 entradas, tá? Eu coloquei essa tabelinha aqui, que é uma tabela padrão que eu coloco nas questões, justamente para a gente poder anotar as nossas informações, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar anotando aqui. Já que ele quer na ordem branco, vermelho, amarelo, vamos botar aqui assim, então, branco, vermelho, e o amarelo. E aí a gente já tenta apresentar o resultado na ordem, tá?
Bom, então isso aqui a gente diz que é uma entrada, é a cor, tá? É a cor do sapato, do tênis no caso, tá? É a cor do tênis. Então eu tenho aqui distribuído já aqui as cores, perfeito? Muito bem, pessoal. Vamos aqui às afirmações, ó. E aqui a primeira, ou Adidas é vermelho ou Mizuno é vermelho. Então o que eu posso botar aqui, ó? Só um dos dois, né? Não dá para botar os dois. Por isso que aqui é uma disjunção exclusiva. Bem, aqui já diz, ó, ou Adidas é amarelo ou Nike é branco. Aqui eu não posso necessariamente dizer que a disjunção é exclusiva, porque eu posso ter um Adidas amarelo e também ter o Nike branco. É possível, tá? Aí diz, ou o Mizuno é branco ou o Nike é branco. Então eu não posso botar aqui Mizuno e Nike ao mesmo tempo, tá? E no final eu digo assim, ou Nike é amarelo ou Mizuno é amarelo. Então eu não posso chegar aqui e botar Nike e Mizuno no amarelo, tá? Não tem como, pessoal. Então bora fazer o seguinte. Como aqui as duas não podem ser amarelo, vou pegar essa última frase aqui, ó. Como os dois não podem ser amarelo, tá? Mas são frases que ocorrem, eu posso ter certeza de que um dos dois vai ser. Então, pessoal, eu posso, por exemplo, vamos anotar aqui, por exemplo, vou admitir que um deles é amarelo. Professor, eu fui desenvolvendo lá, não deu. Então, pode ter certeza que tentando o outro, você mata o problema. Então, vamos fazer assim. Eu vou tentar aqui com o Nike. Eu vou dizer que o Nike é amarelo, tá? Dizer que o Nike é amarelo. O que acontece então? No momento que eu digo que o Nike é amarelo, bem aqui na outra frase está falando do Nike, que o Nike o quê? É branco. Como o Nike é branco não pode acontecer, então com certeza o Adidas é o quê? Amarelo. Aí você diz, opa, Messias, mas está dizendo que o Nike aqui já é amarelo, perfeito? Bom, então significa que dizer que o Nike é amarelo não procede. Então a ideia que eu fiz aqui era exatamente essa, tá? Aqui eu quis induzir primeiro o trabalho, ou seja, perceber que nem sempre a primeira tentativa é a tentativa que vai satisfazer a solução da questão. Porém, vamos lá, quando eu falei da agora, já que não é um, então o outro tem que ser. Conclusão, se o Nike é amarelo não pode, tá? Ele não é amarelo, então o Mizuno é que tem que ser o quê? Amarelo, correto? O Mizuno tem que ser amarelo, obrigatoriamente. Aí você vem para cá, ó. Mizuno é amarelo. Aí você já vem bem aqui, ó. Mizuno é branco, não pode, tá? Mizuno é vermelho, não pode. Mas o resto pode. Qual é a conclusão que a gente tem? Vamos lá. Nesta frase, ou Adidas é vermelho ou Mizuno é vermelho, como o Mizuno não é o vermelho, então o Adidas vai ser o quê? O vermelho. Pronto, já matou aqui o Adidas, ó. Beleza? Aí vem para cá, ó. Como o Mizuno ele é o quê? Branco, não procede, pois de fato ele é amarelo, então quem é branco é o Nike. E de fato era só o que faltava aqui, ó. O Nike é branco, tá? Então vem aqui, ó. O Nike é branco. Pessoal, sobrou uma frase, ó. Diz assim, que o Adidas é amarelo ou o Nike é branco. Bom, só para conferir, portanto, ó, o Adidas amarelo não procede, ele é vermelho. Porém, a frase se sustenta porque, de fato, o Nike é o quê? O Nike é branco, perfeito? Então tá aqui, ó, a nossa solução na ordem que o problema está propondo, beleza? Então pronto, ó. Os pares de tênis, branco, vermelho e amarelo nessa ordem são, tá aqui, ó, branco, vermelho e amarelo, a gente já induziu isso para não perder tempo, para não cair aqui em pegadinha, já que ele vai botar em várias ordens. Portanto, que alternativa tem? Nike, Adidas e Mizuno. Vamos dar uma olhada aqui? Nike, Adidas e Mizuno está na letra D de deu certo, né? Assim como vai dar certo sempre lá na tua prova, tudo bem? Então vamos para cima, lá ganhar os pontinhos. Então aqui mais uma questão bem interessante.
Já que foi uma questão das exatas, a recomendação mais uma vez aí é dar uma revisada, né? Ah, mas você não dá para revisar tudo, mas revisa pelo menos estas aí, tá? Porque ela é uma questão que já caiu em prova e pode ter algo semelhante a este padrão. Como pode, lógico, ter semelhante aos outros casos, tá? Vamos lá. Pessoal, aqui é uma questão de sequência com orientação espacial, tá? Ou seja, aplicando um pouco a parte do gráfico também, tá? Então vamos aqui. Diz assim, ó. Os números no interior dos setores do círculo abaixo foram marcados sucessivamente, aí vem a dica, no sentido horário, obedecendo a uma lei de formação, ok? Segundo essa lei de formação, que ele nunca vai te contar, né? Nunca vi de contar pra gente, a gente tem que descobrir. Então vamos lá. Segundo essa lei, o número que deve substituir o ponto de interrogação é qual? Então tem que colocar o númerozinho bem aqui, vamos ter que descobrir quem é esse cara. Tudo bem? Então bora fazer o seguinte, deixa eu montar aqui um esqueminha para a gente tentar resolver o problema. Ó, vamos botar aqui assim, ó, 0, 6, 24, 60 e 120. Tá? Bom, o que eu anotei aqui lado a lado foi nada mais do que seguir o sentido horário que ele está propondo. E aqui vai ficar faltando o valor numérico, tá? Bom, uma das maneiras que a gente pode aplicar aqui é essa, ó. De 0 até 6, eu contei 6. De 6 a 24, eu contei, ó, de 6 para 24 tem 18, ó. Já de 24 até 60, a gente fizer a continha aqui, tem 36. E do 60 até o 120, eu tenho 60, tá? Aí você diz assim, aí onde é que foi que eu cheguei? Em lugar nenhum ainda. Mas observa agora o seguinte, que do 6 para o 18, eu contei 12. Que do 18 para o 36, eu contei 18. Que do 36 para o 60, eu contei 24. E aí que vem o detalhe, ó. Observa agora aqui, ó. Do 12 para o 18 você tem 6 e do 18 para o 24 você também tem mais 6. Correto até aí? Então o que que acontece? A partir daí você vai criando as novas situações. Portanto, ó, eu chegaria aqui no valor. Para eu chegar nesse valor eu teria 60 mais algum valor. Para eu chegar neste valor eu teria 24 mais algum valor. Ou seja, vem aqui por baixo, ó. 6 o tempo todo é quanto? 6, né? Então, 24 mais 6 vai dar quanto? 30. E 60 mais 30 vai dar quanto? 90, não é isso? Portanto, 120 mais 90 vai dar quanto aqui? 210, ó. Chegando, portanto, aqui no ponto de interrogação. Então, para nossa revisão, eu escolhi essa questão justamente para você perceber que nem toda a questão, na primeira tentativa, você já vai conseguir fechar a sequência, tá? Então, o que acontece? Aqui eu precisei, no caso, de 3 sequências para poder fechar. No caso da última, talvez não fosse necessário. Eu coloquei aqui mais para você perceber a constante, né? A dinâmica do problema. Ou seja, no momento que eu tenho aqui 12, mais 6, 18, mais 6, 24, naturalmente eu perceberia que ia aumentar 6 aqui. Correto? Tá? E a partir daí você também cria outros critérios para poder desenvolver a questão, né? Vamos tentar aqui, por exemplo, fazer a seguinte situação. Por exemplo, ó, 6 vezes 1, 6 vezes 3, 6 vezes 6, né? 6 vezes 10, 6 vezes 15. Se você pegar assim, 1, 3, 6, 10, isso aqui já vai formar uma outra característica que você pode muito bem deduzir. Agora, lógico, seria um pouco mais complexo, né? Então, eu peguei essa forma aqui para que ela fosse um pouquinho mais simples de analisar, embora fosse um pouco mais trabalhosa. Tudo bem? Então, aqui na alternativa, a gente vai escolher a letra A. Perfeito? Então, um problema muito interessante. Pode vir aí algo semelhante na tua prova, ok? Vamos para outra. Bom, voltando àquela questão da análise, portanto, das questões de proposições categóricas, né, todo, algum, nenhum, a gente tem uma outra aqui bem interessante. Dá uma olhadinha aqui, ó.
Sabe-se que existem pessoas desonestas e que existem corruptos, né? A fase fala bastante disso. Bom, mas não vamos entrar muito nesse critério, tá? Às vezes o pessoal diz, mas realmente está acontecendo isso e tal. Pessoal, momento de prova. A gente vai admitir as coisas aqui de forma hipotética apenas, né? Tudo bem? Então vamos lá. A gente aqui está dizendo, a questão está dizendo, existem pessoas desonestas e existem pessoas que são corruptos, tá? Aí diz assim, ó, admitindo-se verdadeira a frase, todos os corruptos são desonestos. É correto concluir o quê? Na outra questão que a gente fez sobre proposição categórica, eu não usei nenhum gráfico. Nessa eu vou usar para a gente ficar visualizando um outro padrão de solução de questão. Então dá uma olhadinha aqui, diz assim, ó, todos, estão lá, quantificador universal, os corruptos é um dos atributos, são o quê? Desonestos, é um outro atributo. Aí eu pergunto, quantos corruptos são desonestos? E aí você vai dizer o quê? Todos. Conclusão. Quando eu faço o meu conjuntinho aqui, ó, eu tenho o conjunto das pessoas que são desonestas. Vou usar aqui a letra D para representar, portanto, o conjunto das pessoas que são desonestas, ok? E corruptos. Então vamos fazer aqui o conjunto dos corruptos, bem aqui dentro, ó. Aqui o conjunto das pessoas que são corruptas. Tudo bem? Então eu pergunto, quantos corruptos são desonestos? Todos, né? Então significa o quê? Que todos os elementos que estão aqui dentro desse conjunto, né, no caso o conjunto corrupto, é obrigatoriamente o quê? Desonesto, tá? Agora eu pergunto, quem está aqui dentro do conjunto D não é desonesto? Sim, né? Então quem está fora é uma pessoa que seria o quê? Honesta. A gente pode considerar essa hipótese, tudo bem? A partir daí, pessoal, já que é verdade, a gente vai analisar a questão, tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Letra A, quem não é corrupto é honesto. Quem não é corrupto é honesto. Essa aqui, pessoal, ela não procede. Por quê? Porque eu posso ter uma pessoa fora do conjunto corrupto, vou marcar aqui, ó. Essa pessoa aqui, por exemplo, ela é uma pessoa que não é corrupta. Porém, pelo gráfico proposto, ó, ela está dentro do conjunto o quê? Desonesto. Então, ela não é corrupta, mas é o quê? Desonesto. Por isso, eu não posso garantir que quem não é corrupto é honesto. Então, não procede aí a letra A. Tudo bem até aí? Ok. Bom, vamos para a letra B. A letra B diz assim, existem corruptos honestos. Essa daí, fora de cogitação, pessoal. Se todo corrupto é desonesto, é porque não existe corrupto que seja o quê? Honesto, tá? Então essa daí, se a gente pudesse graduar, né? Essa é mais certa, essa é menos certa, toda errada, mais errada, essa aqui está muito errada, né? Mas ela simplesmente está errada. Vamos aqui para a letra C, então. A letra C diz assim, alguns honestos podem ser corruptos. Não dá, galera. Se é desonesto, quem está aqui dentro do conjunto desonesto são todos os corruptos, não é isso? Então não tem corrupto fora do conjunto desonesto, ou seja, não pode ter um honesto que seja corrupto, ou que pode ser corrupto, ou um corrupto que possa ser o quê? Uma pessoa honesta. Não tem possibilidade aí, tudo bem? Letra D, ó, existem mais corruptos do que desonestos, tá? Bom, pessoal, essa aqui não é, porque o limite do conjunto corruptos é igualar com o conjunto quê? Desonesto. Não pode ter corrupto fora. Então não tem como ter mais corrupto que desonesto. Como eu disse, o limite era ter a mesma quantidade que desonestos. Beleza? Bom, a letra E está certa. Vamos saber por quê. Vamos dar uma olhada. Ó. Existem desonestos que são corruptos. Perfeito. Veja bem, vou marcar aqui duas situações. Ó. Quem está aqui é um desonesto, tá? Ele é desonesto. Bom, e quem está aqui dentro também é desonesto, tá? Imagina assim, não existe o conjunto corrupto aí no gráfico. Então, o conjunto desonesto é todo ele, ó. Sendo que eu marquei dois desonestos aqui, beleza? Agora, considerando o conjunto corrupto, um dos desonestos ficou fora do conjunto corrupto e o outro ficou dentro do conjunto corrupto. Os dois são o quê? Desonestos. Então, a ideia é essa aqui, ó.
Existe desonesto que é corrupto? Sim. Esse desonesto aqui, ó, ele é um desonesto que é o quê? Corrupto. Portanto, a letra E satisfaz, né, a condição aí do enunciado. Ela torna verdadeira, ou ela é verdadeira a partir da condição do enunciado. Tudo bem? Então, é um problema bem interessante, tá? Analisar com calma cada alternativa, porque sempre vai aparecer situação em que eu vou achar que está certo. E eu não tenho que achar, eu tenho que ter certeza. Ok? Vamos para mais uma aqui, tá? Vamos fechar aqui o bloco da nossa revisão, tá? Infelizmente, vamos dizer assim, tem N questões na verdade, mas não tem assim como a gente trabalhar todas as questões. Porém, eu procurei aqui cercar da melhor maneira possível aquilo que pode cair na prova de vocês, tudo bem? Vamos fechar aqui a questão 11, é uma questão bem fácil até, às vezes o pessoal olha para cá, né, já está vendo aqui o baralho, o cara diz, rapaz, eu não sei jogar baralho. Eu também não sei, galera, tá? Eu vou te ser sincero, eu não sei direitinho nem o nome desses símbolos aqui, ó, tá? Eu não sei direito, eu vou tentar lembrar aqui, mas o mais importante é você perceber assim, ó, esse símbolo é diferente do terceiro, que é diferente do segundo, que é diferente do quarto. Ou é igual ou é diferente. Você tem que perceber principalmente isso. Tu não és obrigado a saber jogar baralho, tá? Primeira coisa que você tem que perceber. Bora para cá então. São dadas 4 sequências de 3 cartas, em 2 das quais aparecem 2 cartas viradas, tá? Então aqui eu tenho as 4 sequências, 4 linhas, e em 2 linhas eu tenho as cartas viradas, ok? Aí diz assim, se todas as linhas obedecem a ao mesmo padrão. Os números marcados nas cartas viradas da terceira e quarta linha são respectivamente quais? Ou seja, o que tu tens que perceber é um comportamento que essas 3 cartas têm, que essas aqui também vão ter, correto? Vamos lá. Bom, a partir daí, aí tem aquele teus 3 minutinhos na média, né? De tempo, tem que dar uma paradinha, tentar analisar a relação todinha. Em geral, ou é uma relação simbólica, ou seja, o tipo de símbolo, tá? Ou é alguma relação com o número, a parte matemática mesmo, tá? Então, por exemplo, o meu resultado, ele só apresenta valor numérico, ó. Então, ele já induz que alguma relação matemática. Porém, eu já vi questões de prova onde na alternativa tinha algumas cartas também. Tá? Numa delas, a relação era numérica, porém, em parte, a forma simbólica ajudou a eliminar algumas alternativas. Tá? Então, vale essa dica aí, porque você precisa, às vezes você não precisa resolver tudo, você só tem que resolver até o momento de marcar a alternativa, ou seja, o suficiente. Tá? Então, aqui, vamos dar uma dica aqui que é a seguinte. Pessoal, se eu dividir aqui, ó, o 4 por 2, quanto deu? Deu 2, né? 4 dividido por 2 dá 2, perfeito? Vê se isso acontece de novo aqui, ó. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, como o problema determina que o padrão é o mesmo, em todas as 2 linhas, eu tive que dividir as 2 primeiras cartas, a primeira pela segunda, e a terceira carta é relativa ao resultado dessa operação. Se isso procede, então eu vou conseguir nas outras 2, né? Vamos lá. 9 dividido por 1 dá quanto? Dá 9, né? 9 dividido por 1 dá 9. E, portanto, 10 dividido por 5 tem que dar quanto? Tem que dar 2. A questão é, tem isso lá na nossa alternativa? Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui, ó, letra B de bola. Na letra B, mostrando que nessa ordem da terceira e quarta linha, da terceira linha deu 9 e da quarta linha deu 2. Ou seja, a regra aqui nesse caso foi a divisão. Ou seja, usei um operador matemático, nesse caso a divisão. Fica atento, porque ele pode inventar uma lá que tenha que somar, subtrair, multiplicar. Ou seja, um outro operador, tá, que vai garantir um terceiro resultado. Ou seja, fica atento que ele usou aqui uma forma mais informal de trabalhar as operações de matemática. Então foi buscar lá o baralho para confundir o camarada, achar que ele tinha que saber jogar baralho, e nada disso é necessário.
Beleza, pessoal? Tá? Prontinho. Então é o seguinte, pessoal. Tá aqui, ó, o nosso curso exemplo, tá? Buscando contribuir um pouquinho mais com você, concurseiro, para que você consiga o seu objetivo lá no seu concurso, né? Eu quero passar no Banco Pará, esse é o teu objetivo no momento, quero passar no Banco Pará. Mas vem outros concursos de bancos, né? Então, em geral, está vindo o raciocínio lógico, então você tem que aproveitar no caso, para poder usar isso para outros objetivos também. Mas o foco nesse momento é a tua aprovação no concurso do Banco Pará nesse domingo, viu, pessoal? Então, muita tranquilidade, né? Leva a tua aguinha lá para tomar de vez em quando, que é para passar o tempo também, tá ok? Então, pessoal, curso exemplo, o tempo todo aqui, tempo todo com você, tentando contribuir, né, para que você consiga o seu objetivo. Beleza, pessoal? Boa prova, vamos lá, com foco, com força, com fé, que a gente vai conseguir essa aprovação. Beleza, pessoal? Sucesso lá na prova para vocês, pessoal. Tchau!